Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse vai ser o tema que vamos discutir hoje no Papo de Doutor. Eu sou o Williams Ramos, gerente médico da Apsen, e hoje vamos conversar com o Dr. Arthur Danila. Dr. Arthur, ele é médico e psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é especialista em medicina do estilo de vida pela International Board of Lifestyle e é coordenador do programa de mudança de hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Dr. Arthur, gostaria de agradecer a sua presença aqui nesse Papo de Doutor com a gente hoje. E agora já vou trazer a primeira pergunta relacionada exatamente a esse tema de hoje. O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Obrigado, Williams, pela oportunidade de estar falando aqui para você, para todas as pessoas que estão assistindo. Então, vamos definir palavra por palavra para ficar mais fácil, porque esse nome é um nome bem grande, né? Então, é um transtorno, portanto, um problema na vida da pessoa. Do déficit. Déficit implica perda, o prejuízo. O prejuízo do quê? Da atenção, ou seja, da capacidade de se concentrar, se focar em alguma coisa, em algum projeto, em alguma tarefa um pouco mais complexa, e hiperatividade, ou seja, uma atividade do corpo maior do que deveria. Então, é um transtorno psiquiátrico, mental, que existe desde a infância até a vida adulta e que envolve, então, um prejuízo na capacidade de concentração da pessoa para atividades que envolvam um pouco mais de complexidade atencional e também em hiperatividade, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade de ficar quieta, parada onde ela está. E isso, tanto a pessoa pode apresentar um quadro que envolva mais desatenção, ou seja, uma dificuldade da atenção, ou o lado da hiperatividade, ela ficar um pouco mais inquieta, ou pode ter as duas condições simultaneamente. E esse transtorno ele é algo comum? Há uma prevalência? Qual é a prevalência dele atualmente? Bem interessante isso. Um estudo bem recente, inclusive por pesquisadores brasileiros, fez uma meta-análise, que é um grande estudo que engloba vários outros estudos, e chegou a uma conclusão de prevalência de 5%, 5,38% mais ou menos, na população. Então não é uma porcentagem desprezível, né? E curiosamente também esse diagnóstico tem sido cada vez mais feito, tanto em crianças, que tradicionalmente sempre foi a população onde mais se fez esse diagnóstico, mas também hoje em dia em adultos, porque tem visto-se que muitos adultos talvez cresceram com esse diagnóstico, não sendo diagnosticados, mas com o transtorno, e aí quando chegam na atividade cognitiva um pouco maior por conta da vida adulta, com mais responsabilidades, mais compromissos, aí sentem que precisam de ajuda, procuram um psiquiatra e aí fazem o diagnóstico na idade adulta. E o que causa esse transtorno? É um fator genético? É o ambiente em que esse indivíduo vive? Qual seria a causa? Difícil falar em causa num transtorno mental, né? Acho que todos os transtornos mentais a gente usa uma teoria que envolve o aspecto biológico, o aspecto psicológico e o aspecto social. O aspecto biológico no TDAH é muito bem estabelecido, tá? A gente já sabe que o TDAH tem uma composição genética, uma herdabilidade, ou seja, uma herança genética que vem da família, né? E tanto é que você, quando vê estudos com populações que têm um TDAH, a gente vai olhar os pais também têm, seus irmãos também têm, se maior ou menor grau, mas apresentam essa condição. Mas isso não responde unicamente para o estabelecimento do transtorno. Também tem a interação do paciente com o ambiente, com as relações e as cobranças que são desenvolvidas ao longo da vida. Então, muitas vezes, a criança na pré-escola, onde ela não tem tantas dificuldades, ela talvez já tivesse a desatenção, mas como aquilo não envolve um risco, um desafio muito grande cognitivo, então a criança lida bem com aquilo. Quando ela vai para uma escola, na fase lá do fundamental ou do ensino médio, aí ela vai ser diagnosticada de uma forma geral, porque é quando ela começa a ser cobrada um pouco mais cognitivamente, então é feito o diagnóstico. Ótimo, então a gente já consegue ver algumas questões relacionadas ao TDAH, mas como que eu posso diagnosticá-lo? É legal. Bom, o diagnóstico, assim como de qualquer transtorno mental, ele é baseado em uma série de sintomas
e que estão estabelecidos em manuais diagnósticos de transtornos, né? Então, o mais conhecido é o manual da Associação Americana de Psiquiatria, que é o DSM, que está na sua 5ª edição. Ele tem todos os critérios que fazem o diagnóstico. Eu vou falar aqui para você alguns deles, tá? Predominantemente, tem o primeiro fator diagnóstico que está presente é ter a desatenção ou ter a hiperatividade. O que significa ter desatenção ou ter hiperatividade? Na desatenção, o que a pessoa tem? Uma dificuldade em permanecer concentrada em atividades que exijam um esforço cognitivo, por exemplo, uma tarefa da escola, um trabalho um pouco mais sério, um pouco mais extenso. Podem também ter uma dificuldade de se manter concentrados mesmo em atividades de lazer, então para assistir um filme, né? Para ir ao teatro, para fazer alguma atividade que, por mais que seja de lazer, também pressupõe a manutenção de uma certa atenção ao longo do tempo. Uma dificuldade em permanecer atento a conversas, são pessoas que acabam se desorientando muito facilmente, são pessoas desorganizadas, então a desorganização pode ser um fator diagnóstico, e várias outras coisas, mas principalmente isso relacionado à desatenção. Em relação à hiperatividade, o que é mais importante e mais visto é uma inquietude da pessoa, ela não consegue ficar sentada na cadeira por muito tempo, ela fica toda hora querendo se levantar. Então na escola, aquela criança que levanta toda hora, pede para ir para o banheiro, ou no trabalho, vai toda hora pegar um cafezinho, vai sempre chamar o colega da baia do lado, porque não consegue ficar concentrado na sua atividade. Também uma facilidade para interromper as pessoas, aquela pessoa que já completa a frase no final, não espera você terminar. Isso é também um fator de hiperatividade. Ou ela fica já antecipando o que a outra pessoa vai falar e nem deixa a outra pessoa falar, né? Que tem aí um componente até de impulsividade que também está presente no TDAH. Então, enfim, tem vários critérios que a gente vai fazer numa entrevista diagnóstica que vai então ser feita com o paciente por um profissional especializado para que seja feito então o diagnóstico dessa condição. Bom, tenho certeza que muita gente aqui está identificando colegas, amigos, familiares, mas como o senhor bem falou, é sempre importante ter um profissional habilitado para poder fazer o diagnóstico, né? Mas vamos lá, aí feito o diagnóstico, ou mesmo que a gente tenha um quadro, quais são as consequências de eu não ter um tratamento adequado? Pois é, olha, as consequências são várias, porque uma pessoa que tenha eventualmente o TDAH e não faça um tratamento, ela não vai desempenhar toda a sua potencialidade do ponto de vista cognitivo e também comportamental, né? Ela não vai conseguir ficar parada, ela não vai conseguir se concentrar nas atividades que ela tem que fazer, sejam elas profissionais ou até de lazer, então ela não vai poder aproveitar da vida como ela gostaria e como ela poderia. Então o tratamento é muito importante e as pessoas que têm TDAH e começam um tratamento relatam assim uma mudança paradigmática na qualidade de vida dessas pessoas. E em relação a esse tratamento, se não for um tratamento medicamentoso, então o que eu posso oferecer quanto tratamento não medicamentoso para esse indivíduo? Tem várias coisas, né? Então, a primeira coisa é organizar a rotina dessas pessoas, porque por serem pessoas desatentas, desorganizadas por natureza, pelo próprio transtorno, elas têm uma dificuldade enorme em organizar, em colocar começo, meio e fim nas atividades. Elas começam e param no meio, elas não organizam uma prática que sempre tem o mesmo horário, uma certa continência de frequência e horários na sua rotina. Então, primeira coisa, estabelecer uma rotina, um horário para começar determinadas atitudes e parar essas atitudes, né? Outra coisa é aproveitar o melhor horário que elas normalmente já teriam de concentração. Todo mundo sabe, algum momento do dia, que a cabeça funciona melhor, que a pessoa está mais preparada para trabalhar, para pensar, para raciocinar. Então, usar esse momento para fazer as atividades um pouco mais complexas é uma atitude não farmacológica que pode trazer muito benefício para essas pessoas. Tá, joia. E em relação aos tratamentos medicamentosos, quais seriam as opções terapêuticas? Olha, são muitas as opções terapêuticas e, de fato, o tratamento do TDAH ele é muito cristalina a diferença entre você fazer o uso da medicação e não fazer. Tá? Isso aí, por mais que a gente tenha várias técnicas não farmacológicas, o uso do remédio, de fato, é uma grande mudança na vida da pessoa. E basicamente consiste na classe farmacológica dos psicoestimulantes. São medicações que ajudam a estimular a cabeça a manter o seu foco, o cérebro se manter atento e concentrado na atividade que está sendo feita e também um pouquinho mais calmo, mais paradinho nessas atividades que são um pouco mais prolongadas.
Esses medicamentos psicoestimulantes agem sobretudo em 2 sistemas de neurotransmissão, ou seja, lá dentro do cérebro tem 2 sistemas que vão ser atingidos por essas medicações, os da noradrenalina e da dopamina. A noradrenalina, que está envolvida na capacidade de energia, ou seja, de foco, mas pela parte da energia, de colocar energia num estudo, colocar energia num trabalho um pouco mais complexo, e na parte de dopamina, de ter prazer naquilo, de conseguir manter o prazer numa tarefa que às vezes é um pouco mais enfadonha naturalmente, porque é um pouco mais complexa, um pouco mais arrastada. E o tratamento então é bem interessante, mas obviamente tem que ser feito por um médico especialista para que se saiba exatamente a dose, a frequência desse remédio a ser utilizado. Bom, doutor Arthur, papo super esclarecedor para todas as pessoas que estão acompanhando. Gostaria de agradecê-lo e pedir as suas considerações finais a respeito do tema. Legal. Olha, novamente agradeço pela oportunidade de falar e digo para você que o TDAH é uma condição que ainda é subnotificada. A gente tem até alguns movimentos fora do Brasil, no Brasil não tanto, de preocupação de superdiagnóstico, né, dessa questão de talvez fazer um doping cognitivo, né, tem todo esse debate, mas não vamos tratar sobre isso aqui hoje. Para quem tem TDAH, a mudança de qualidade de vida que essas pessoas têm quando tem um diagnóstico adequado e fazem parte de um acompanhamento sério é fundamental, é enorme. Assim, a quantidade de casos que eu vejo no consultório e que melhoram assim, é incrível. Então eu recomendo que todo mundo que de alguma forma se identificar com esse nosso papo, que possa procurar ajuda especializada, porque isso faz muita diferença na qualidade de vida dessas pessoas. Que bom, muito obrigado, doutor Arthur. Queria agradecer a todos que acompanharam esse papo e continuem ligados no Papo de Doutor.